Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória desde agora e para todo sempre. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A palavra de hoje está em acordo com uma ênfase que a mídia tem dado: lavar as mãos, limpar as mãos. Nunca se falou tanto nisso como nos nossos dias. E na época de Jesus, os religiosos, os judeus, fariseus e escribas usavam a prática de lavar as mãos muitas vezes quando voltavam do mercado, antes de comer, e criticaram os discípulos de Jesus por não lavarem as mãos antes de comer. E então nós aprendemos com Jesus que muito mais do que lavar as mãos é preciso lavar o coração. Sim, lavar o coração, porque aquilo que entra vai para o estômago e depois é jogado fora. Mas o que procede do coração, o que sai do coração, isso sim contamina o homem. Na verdade, isso mostra a contaminação que o homem já viveu. E que só a graça, só o sangue, só o arrependimento, só conversão pode purificá-lo. Nós encontramos, por exemplo, Pilatos lavando as mãos diante das acusações de Jesus. Semelhante a muita gente que lava suas mãos diante de acusações de pessoas inocentes, ou lavam as mãos diante de pessoas necessitadas, que estão na miséria, que estão no sofrimento. Pessoas que fecham os olhos para o outro e que às vezes esquecem que o pão do outro está na sua própria mesa. Pessoas que lutam para implantar o seu próprio reino ao invés de implantar o reino de Deus, e não estão nem um pouco preocupados se este rebanho que lhe acompanha está tendo paz, está tendo alimento, está tendo a atenção devida. O que importa é a implantação do reino, tá? Do reino de algumas pessoas. O apóstolo Tiago chama a gente para lavar as mãos. Tiago diz: lavai as mãos, pecadores. Limpai o coração, hipócritas. E Tiago fala isso dentro de um contexto muito parecido com o nosso. Nunca vi as escrituras tão atuais como em nosso tempo. Nós estamos vivendo um período em que muitos cristãos estão dominados por um desejo maligno, por um sentimento e um desejo carnal descontrolado, aonde as suas motivações mostram que estão mais amoldados ao mundo com os seus valores distorcidos do que com a sublime vontade de Deus. Estamos vivendo uma época em que muitos têm abandonado a fé cristã porque já não conseguem ver a harmonia entre o que se prega e o que se vive. Nós também estamos vivendo um período em que os arraiais cristãos estão repletos de ateus cristãos. É possível? É sim. Um ateu cristão é aquela pessoa que pode pregar sobre Deus, que pode ler a Bíblia de Deus, que pode frequentar a igreja de Deus, que pode até ministrar a outras pessoas em nome de Deus, mas vive como se Deus não existisse. Vive dominado por suas paixões infames, vive dominado por sentimentos perversos, e não venha dizer que isso é conversa minha, porque nós sabemos do que estamos falando. Nesses últimos anos, pelo menos um ministro por mês teve a sua vida dúbia exposta como um pus, um tumor purulento que foi espremido, gerando escândalos no meio do povo de Deus. E isso de várias formas. Escândalos financeiros, escândalos sexuais, divisão denominacional e tantas outras coisas que foi expurgado e que mostra que o temor ao Senhor está bem longe. Verdadeiros cristãos ateus.
pessoas que não acreditam mais na volta de Jesus, pessoas que não acreditam no poder da palavra, no poder do nome de Jesus que cura, pessoas que não acreditam na ação do diabo e no poder que o nome de Jesus tem para vencer o diabo, e pessoas que vivem como crentes, mas são verdadeiros ateus, sem vida devocional, sem vida piedosa. Parecido com o pessoal na época de Tiago. É verdade. O resultado disso é um estado de necessidade espiritual, moral, emocional. Tá? Nunca se falou tanto de suicídio nos arraiais cristãos como nesse último período. Nunca se falou tanto da carência, da depressão dentro da igreja como no nosso tempo. Nunca se teve igrejas tão ricas e prósperas, em contraponto, tantos obreiros passando necessidades e privações e tantos crentes pobres tendo necessidade econômica. Inclusive, para esses dias de reclusão social, nós nos preocupamos com irmãos carentes, que a gente não sabe como é que vai ser. Como consequência disso também, nós vamos ter as orações impedidas. Impedidas. Ora, mas não recebe absolutamente nada. Vai ler Tiago 4. Ora e não recebe porque não sabe pedir, ou porque não tem fé. No meio cristão, o que nós vemos ainda são contendas, são dissensões. Isso no seio da família cristã, que deveria ter harmonia, que deveria ter amor, que deveria ter paz com todos, principalmente com os domésticos da fé. Ainda como consequência destes corações malignos, descontrolados, contaminados pelo pecado, mãos sujas de sangue inocente, mãos sujas por se falar mal de ministros sinceros e de autoridades, mãos sujas por tocar o pecado e achar que é normal, nós vamos encontrar Deus na contramão, se opondo aos projetos meramente humanos, às vezes com aparência de boa intenção, mas projetos meramente humanos, dos quais Deus não pode participar. Porque quando o orgulho domina o coração humano, a Bíblia diz que Deus se opõe a ele, Deus fica na frente, não deixa que ele passe. Agora, há um caminho de esperança. Eu acho maravilhoso na Bíblia, quando ela expurga o nosso pecado e quando ela vem como uma espada na nossa garganta, no nosso peito, ao mesmo tempo ele nos dá uma palavra de escape, uma palavra de esperança. E aqui em Tiago 4 nós vamos encontrar 9 atitudes que nós precisamos ter, independente do credo religioso, independente da sua condição espiritual, todos são chamados a ter essas 9 atitudes. Todos são chamados a uma conversão, a voltar-se para Deus. Então a palavra diz, no versículo 7, portanto, obedeçam a Deus, enfrente o diabo e ele fugirá de vocês. Primeira coisa, obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. Obedeça a Deus. A Bíblia está cheia de coisas que Deus proíbe e cheia de coisas que Deus manda a gente fazer. E se você não consegue entender o que a Escritura diz que é para fazer ou para deixar de fazer, há um juiz na mente de cada um de nós que chama-se consciência. Você não consegue entender a Escritura nem os profetas de Deus, ouça a sua consciência. Eu sei que a consciência de alguns está morta e bem morta, sepultada num caixão lacrado. E eu oro para que o Espírito Santo desperte a consciência dos amados. Mas a palavra nos convida a obedecer a Deus.
ao mesmo tempo que nos chama para perto dele. A palavra diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E então ele diz: limpe as mãos e limpe o coração. Meus amados, limpar a mão e limpar o coração é algo que implica em tristeza pelo pecado, em arrependimento, em confissão e em disposição de converter-se, de não mais continuar praticando as mesmas coisas. Além disso, o apóstolo Tiago manda ficarmos tristes, gritarmos, clamarmos, chorarmos, nos humilharmos. Essas 9 atitudes deve ter em cada um de nós. Jesus disse para os discípulos: vocês estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Quando Jesus prega um sermão que as pessoas se escandalizam e vão embora, Pedro diz: Senhor, está todo mundo indo embora. Eu acho que se pregássemos mensagens contra o pecado todos os domingos nos nossos cultos, não seriam muitas as pessoas que ficariam conosco. Talvez tivéssemos a mesma preocupação dos apóstolos: estão todos indo embora. E quem está querendo implantar o seu reino, ver as pessoas irem embora, é a última coisa que se quer. Jesus perguntou: vocês não querem ir também? E Pedro então diz: para quem iremos nós, se tu tens a palavra de vida eterna? Meu irmão, meu amigo, eu não sei qual é o seu caminho, eu não sei como está a sua vida, mas no nome de Jesus, eu protesto a você: se arrependa dos seus pecados, se converta a Jesus Cristo. Nós estamos vivendo os últimos dias da humanidade na Terra. Nós estamos vivendo dias difíceis, tempo profético, um tempo apocalíptico. Nós estamos vivendo um tempo em que a qualquer momento a última trombeta vai soar e Jesus vem buscar o seu povo. E deixa eu te dizer uma coisa: talvez você não viva até a volta de Jesus. Talvez eu não viva até a volta de Jesus. A gente não sabe quando será o nosso último dia. Mas enquanto você tem vida, enquanto você tem oportunidade, enquanto você tem tempo, se arrependa dos seus pecados, se converta a Cristo. A palavra do Senhor diz: deixe o ímpio o seu caminho, deixe o perverso a sua perversidade, se converta a Deus. Ele é rico em perdoar. A palavra diz: eu não tenho prazer na morte do ímpio, antes que o ímpio se converta e seja salvo. Meu amado, no tempo que se chama hoje, ouça a voz de Deus, ouça a voz dos seus profetas, deixe que o seu coração seja sensível ao Senhor. Não é possível que diante de um caos desse, o seu coração ainda esteja tão endurecido que você não consiga se submeter à vontade de Deus. Que o seu coração esteja tão insensível que não perceba o convite do Senhor: vinde a mim todos vós. Sim, vinde a mim todos vós é o convite do Senhor. E olha, meu amado, quando Jesus diz que se não nascer de novo não pode ver o reino dos céus, ele expressa a maior prova de amor de Deus nas Escrituras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só tem um jeito de você limpar as mãos, só tem um jeito de você limpar o coração: é se arrependendo, é se convertendo a Cristo e permitir que o sangue dele, que nos purifica de todo o pecado, nos purifique. Jesus disse que aquele que é da luz vem para a luz, aquele que não é da luz não vem para a luz, porque as suas obras são más. E Jesus diz mais em João capítulo 3, que ele não veio para condenar, ele veio antes para salvar. No entanto, aquele que não crê nele não vai ser condenado. Ele diz: já está condenado. Assim como aquele que crê nele não vai passar pelo julgamento, a não ser o julgamento das obras para a premiação da vida eterna. Meus amados, que Deus nos abençoe. Quero orar por você nesse momento. Papai querido, às vezes
dominados por um sentimento perverso, por uma vida maligna, fechamos os olhos, os ouvidos e o coração para o Senhor. Mas hoje eu clamo, Senhor, para que o nosso coração esteja rasgado diante do Senhor e que o sangue do Cordeiro seja derramado, aspergido sobre a nossa vida, para que mãos e coração estejam limpo, purificado. Porque entendemos que sem a santificação ninguém pode ver o Senhor. E eu peço, Pai, que no nome de Jesus, o Teu Espírito Santo esteja nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos, humilhados diante do Senhor, chorarmos, lamentarmos, nos arrependermos, nos convertermos, para que o Senhor ouça do céu, perdoe o nosso pecado e sare a nossa terra. Num dia, Senhor, em que nós presenciamos chefes de Estado clamando ao Senhor e convocando o seu povo a clamar ao Senhor, porque somente o Senhor pode dar resposta, eu também vejo o Senhor chamando cada um dos seus ministros, cada cristão, cada sacerdote, para rasgar o seu coração diante do Senhor, para limpar, lavar as mãos e lavar o coração. Nos ajuda, Senhor. Perdoa o nosso pecado, perdoa a tua igreja, perdoa o teu povo, perdoa a nossa cidade, perdoa a nossa nação, sara a nossa terra, em nome de Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.